A verdadeira história de Elias e Eliseu. Milagres que desafiaram o impossível. Você já percebeu que as maiores histórias da Bíblia não começam com palácios, trombetas ou multidões, mas com o silêncio? Elias e Eliseu surgem em um cenário de trevas espirituais, quando Israel estava tomado pela idolatria e parecia ter esquecido quem era o verdadeiro Deus. Não havia aplausos, não havia honra. Havia apenas o caos de um povo dividido entre a fé e os ídolos. É nesse cenário de silêncio que Deus levanta vozes que não podem ser caladas. Elias, um homem que surge de repente, sem grandes títulos, mas carregando em si a ousadia de confrontar reis e desafiar falsos deuses. Eliseu, alguém que nem sonhava em se tornar profeta, até que um encontro inesperado mudou o rumo de sua vida. O poder dessa narrativa não está apenas nos milagres que todos conhecem, como fogo que cai do céu ou águas que se abrem. O verdadeiro impacto está no processo, como Deus chama, como Ele prepara e como Ele usa pessoas comuns para realizar o impossível. Este vídeo é um convite para você mergulhar nessa história como nunca antes. Não apenas conhecer os milagres, mas entender a mente, o coração e o legado desses dois homens que marcaram a eternidade. E, acima de tudo, refletir sobre como o mesmo Deus que agiu no passado continua chamando pessoas hoje. O chamado no silêncio. O chamado de Deus raramente acontece em meio ao barulho do mundo. Ele não precisa de holofotes ou da aprovação de multidões para levantar alguém. Elias aparece nas Escrituras de forma repentina em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Não há genealogia detalhada, não há currículo apresentado. Apenas um homem de Tisbé, desconhecido, que surge diante do rei Acabe declarando uma palavra de juízo. É como se Deus dissesse: eu não escolho pelo palco, escolho pelo coração. Eliseu, por outro lado, estava no campo, arando a terra com 12 juntas de bois, quando Elias o encontra, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. Não havia templo, não havia assembleia. Havia apenas trabalho comum, suor e rotina. Mas foi nesse cenário simples que a capa profética caiu sobre ele. O que parecia um dia comum se transformou em um divisor de águas. O chamado no silêncio nos ensina que Deus não espera o momento perfeito segundo os padrões humanos. Ele chama em meio ao ordinário, para transformar o ordinário em extraordinário. Elias surge como um trovão no céu espiritual de Israel. Eliseu nasce como continuidade, mostrando que o chamado de Deus não termina com um homem, mas se multiplica em gerações. Essa realidade nos confronta hoje. Quantas vezes esperamos sinais grandiosos para acreditar que Deus nos escolheu? Mas o chamado pode estar no detalhe, em uma oração sussurrada, em um momento inesperado, em uma palavra que mexe com o nosso coração. O silêncio, muitas vezes, é o palco onde Deus fala mais alto. Quando olhamos para Elias e Eliseu, aprendemos que não importa onde você esteja, no campo ou diante de reis, no anônimo ou no centro das atenções, Deus sabe onde encontrar aqueles que Ele deseja usar. E quando Ele chama, não há silêncio que permaneça vazio, porque sua voz enche tudo de propósito. O peso de ser voz em tempos de crise. Ser profeta nunca foi sinônimo de glória ou status. Elias viveu em uma geração onde a idolatria havia se tornado parte da cultura nacional. O rei Acabe e a rainha Jezabel não apenas toleravam os falsos deuses, mas os promoviam ativamente, sustentando centenas de profetas de Baal e Aserá. A nação estava dividida entre o Senhor e os ídolos, e levantar a voz contra isso era praticamente assinar a própria sentença de morte. Elias não falava do que era conveniente. Ele não moldava sua mensagem para agradar os reis. Ele era uma voz dissonante, alguém que ousava dizer: assim diz o Senhor.
Esse peso de carregar uma verdade que ninguém queria ouvir é o que diferencia um verdadeiro profeta de um falso. O falso promete paz quando há guerra. O verdadeiro anuncia juízo quando todos querem silêncio. Eliseu, que herdou essa missão, também enfrentou um tempo de instabilidade. Ele precisou se posicionar em meio a reis indecisos, povos em crise e inimigos externos. Ser voz em tempos de crise é suportar o desprezo, é viver o risco de ser rejeitado por falar aquilo que ninguém deseja escutar. É carregar não apenas a palavra, mas também as consequências dela. Essa é uma lição atemporal. Viver como voz profética exige coragem. Não é apenas citar versículos, é encarnar a verdade de Deus em dias em que a mentira se apresenta como mais confortável. Elias foi perseguido, Eliseu foi zombado, mas ambos se mantiveram fiéis. O peso de ser voz em tempos de crise é também a grandeza desse chamado, porque, em meio à escuridão, uma única chama é capaz de iluminar tudo. E foi isso que Elias e Eliseu representaram. Luzes em meio a uma geração que caminhava para longe de Deus. Quando o céu responde com fogo. O Monte Carmelo se tornou o palco de um dos confrontos mais impressionantes da história bíblica. Centenas de profetas de Baal clamavam por fogo, dançavam, gritavam e até se cortavam, mas nada acontecia. O silêncio do céu era a prova de que não havia poder nos ídolos. Elias, sozinho diante de todos, restaurou o altar do Senhor com 12 pedras e fez algo impensável. Derramou água sobre o sacrifício, saturando a lenha para que ninguém pudesse duvidar do resultado. Então ele orou, não com discursos longos, mas com a simplicidade de quem conhece a quem serve. Em 1 Reis capítulo 18, versos 36 a 38, o fogo do Senhor caiu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água no rego. Não foi apenas fogo. Foi a resposta de um Deus vivo que se manifesta quando sua glória é desafiada. Esse episódio não fala apenas de espetáculo, mas de confiança. Elias não precisava provar nada para si mesmo. Ele confiava em um Deus que não falha. O fogo que desceu não queimou apenas o sacrifício, mas também a dúvida do povo. A multidão caiu de rosto em terra e declarou: só o Senhor é Deus. Hoje, esse texto nos lembra que a fé verdadeira não busca aplausos, mas obediência. O fogo do Carmelo não foi para engrandecer Elias, mas para restaurar corações que haviam se desviado. Quando o céu respondeu com fogo, não foi apenas um milagre. Foi um chamado para que o povo se voltasse novamente para o Deus vivo. O homem que se cansou de ser forte. Depois do fogo no Carmelo, todos poderiam imaginar que Elias viveria o auge da vitória. No entanto, logo após esse momento glorioso, ele mergulhou em um dos episódios mais humanos e frágeis de sua vida. Perseguido por Jezabel, fugiu para o deserto, deitou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte, conforme registrado em 1 Reis capítulo 19, verso 4. Esse contraste revela a realidade espiritual que poucos admitem. Até aqueles que são usados de forma extraordinária podem se esgotar. O profeta que enfrentou centenas sozinho agora desejava desistir. Ele não perdeu a fé em Deus, mas perdeu a força em si mesmo. Essa vulnerabilidade é a prova de que a caminhada com Deus não anula nossas fragilidades, mas nos ensina a depender ainda mais dele. O mais belo desse momento não é a oração de Elias pedindo o fim, mas a resposta de Deus trazendo cuidado. Um anjo o toca, oferece pão e água e o fortalece para continuar a jornada. Deus não repreende Elias com dureza, mas o restaura com ternura. Esse detalhe mostra que o verdadeiro poder não está em nunca cair, mas em ser levantado pelo Senhor quando não conseguimos mais prosseguir. Esse episódio nos ensina que até os mais fortes precisam descansar.
que não é fraqueza admitir o cansaço e que Deus não se afasta quando nos sentimos quebrados. Pelo contrário, é no nosso limite que Ele revela sua graça sustentadora. Elias se cansou de ser forte, mas descobriu que a verdadeira força não vinha dele, e sim do Deus que nunca falha. O adeus que se tornou legado. Chegou o momento em que Elias precisava partir. Não seria uma morte comum, mas uma transição marcada pela glória de Deus. Em 2 Reis, capítulo 2, versos 11 e 12, Elias é arrebatado ao céu em um redemoinho, acompanhado por carros e cavalos de fogo. O cenário era grandioso, mas o que mais impressiona não é a partida em si, e sim o que ela significava, o início de um legado. Antes de subir, Elias caminhou com Eliseu em sua última jornada. De Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão. Cada parada tinha um peso simbólico, como se fosse um treinamento final. Elias testava a perseverança de Eliseu, que se recusava a deixá-lo. Esse caminho não era apenas geográfico, mas espiritual, uma preparação para a herança que viria. Quando Elias partiu, deixou mais do que lembranças. Deixou uma capa, um símbolo de continuidade, um chamado para que Eliseu não apenas repetisse o que ele fez, mas fosse além. O adeus se transformou em transferência. A despedida se tornou uma inauguração. Eliseu rasgou suas próprias vestes, sinal de que sua antiga vida ficava para trás, e assumiu o manto do chamado profético. Essa cena nos mostra que a obra de Deus não termina com um homem. Quando um servo parte, outro é levantado. O reino de Deus nunca é interrompido, porque sua missão é maior que qualquer indivíduo. O adeus de Elias não foi um fim trágico, mas o início de uma nova estação, onde o impossível continuaria sendo desafiado através das mãos de Eliseu. A coragem de pedir o impossível. Quando Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava antes de partir, a resposta foi ousada. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Esse pedido não era comum. Eliseu não pediu riquezas, fama ou segurança. Ele pediu algo que parecia impossível. Não apenas continuar a missão, mas vivê-la com intensidade multiplicada. Esse detalhe revela a coragem de quem não se contenta com pouco. Eliseu poderia ter se conformado em ser apenas discípulo, mas quis mais de Deus. Esse desejo não era soberba, mas sede espiritual. Ele entendeu que a responsabilidade seria grande e, por isso, precisava de uma capacitação maior. Eliseu não pediu para ser Elias, mas para viver plenamente o que Deus ainda queria realizar. O mais impactante é que Elias não prometeu de imediato. Ele disse: coisa difícil pediste. A porção dobrada não era algo que um homem poderia conceder, mas somente Deus. O pedido era ousado demais para depender de mãos humanas. Por isso, Eliseu precisaria ver Elias sendo levado ao céu como sinal de que sua oração seria atendida. Esse momento ensina que pedir o impossível não é presunção. É fé que ultrapassa os limites da lógica. Poucos têm coragem de pedir a Deus aquilo que está além do alcance humano, mas os que pedem e permanecem fiéis testemunham milagres que marcam gerações. Eliseu pediu e recebeu. E a história mostra que seus milagres foram de fato multiplicados, confirmando que Deus honra aqueles que ousam pedir além do que os olhos podem ver. O impossível não assusta o céu. É justamente nele que Deus revela sua grandeza. O profeta que tocava feridas com graça. Eliseu não seguiu exatamente os mesmos passos de Elias. Se Elias foi marcado por confrontos de fogo, Eliseu foi marcado por atos de cura, restauração e misericórdia. Sua atuação revela uma face de Deus que não apenas confronta, mas também consola. Um exemplo claro está em 2 Reis, capítulo 5, quando Naamã, o comandante do exército da Síria, veio até Eliseu buscando cura para sua lepra.
O profeta não o recebeu com honrarias ou rituais complicados. Apenas enviou a mensagem: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã resistiu, achando simples demais, mas quando obedeceu, foi completamente curado. A graça de Deus se manifestou de forma humilde e poderosa. Eliseu também esteve presente em situações de luto e desespero, como quando ressuscitou o filho da sunamita. Ele não apenas declarou vida, mas se deitou sobre a criança, colocando olhos, boca e mãos em contato, como se dissesse: Deus toca sua dor com proximidade. Esse gesto não é apenas um milagre, mas uma mensagem. O Senhor não restaura à distância, Ele se envolve nas nossas feridas. Esse perfil de Eliseu mostra que a graça não anula o poder, mas o intensifica. Se Elias era o profeta que incendiava altares, Eliseu era o profeta que curava corações. O poder de Deus não se manifesta apenas para abalar nações, mas também para consolar famílias e indivíduos quebrados. O legado de Eliseu nos lembra que muitas vezes a voz profética não precisa ser um trovão. Às vezes, ela é um sussurro de graça que toca feridas e as transforma em testemunhos. O milagre dentro da casa. Muitos dos milagres de Eliseu não aconteceram em praças públicas nem diante de multidões, mas em lares anônimos, onde a dor era silenciosa. Um desses episódios marcantes está em 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7, quando a viúva de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu desesperada. Seu marido havia morrido, ela estava endividada, e os credores queriam levar seus filhos como escravos. Não havia palco, não havia povo assistindo, apenas uma mulher quebrada diante de uma situação impossível. Eliseu perguntou: o que você tem em casa? E a resposta foi: nada, senão uma botija de azeite. Aquilo que parecia insignificante se tornou a matéria-prima para um milagre. Os filhos correram pelas ruas recolhendo vasilhas vazias, e o pouco azeite começou a se multiplicar até encher todos os recipientes. Esse episódio nos mostra que Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele não começou o milagre com o que a viúva não tinha, mas com o que ela possuía. O azeite, que parecia pequeno, se tornou símbolo de abundância. Dentro da casa, atrás das portas fechadas, o sobrenatural se manifestou. Esse milagre revela um princípio poderoso. A fé não é apenas para grandes multidões, mas também para necessidades pessoais. Deus não é apenas o Senhor dos céus, mas também o Deus do lar, do cotidiano, das contas atrasadas e da família em perigo. O mesmo Deus que responde com fogo diante de nações é o que multiplica o azeite em cozinhas silenciosas. O milagre dentro da casa nos ensina que o extraordinário de Deus muitas vezes nasce do comum que desprezamos. Ele transforma o pouco em muito, o nada em abundância e a desesperança em testemunho. Quando a morte foi interrompida. Entre os milagres mais intensos de Eliseu está a ressurreição do filho da mulher sunamita, narrada em 2 Reis, capítulo 4, versos 18 a 37. Essa família havia aberto sua casa para o profeta, e em resposta à sua hospitalidade, Eliseu declarou que ela teria um filho. O menino nasceu conforme a palavra, mas anos depois adoeceu repentinamente e morreu nos braços da mãe. A dor foi esmagadora, mas a reação da mulher foi surpreendente. Ela não organizou um funeral, não se entregou ao desespero. Ela correu ao profeta, porque cria que o mesmo Deus que havia dado a promessa poderia restaurá-la. Eliseu vai até a casa, entra no quarto e se deita sobre a criança, colocando seus olhos sobre os olhos dele, sua boca sobre a boca dele, suas mãos sobre as mãos dele. Era um gesto profundo de identificação, como se dissesse: eu carrego a sua dor para que a vida volte. O texto nos conta que a carne do menino aqueceu e ele espirrou 7 vezes, voltando à vida. Não foi apenas uma ressurreição,
mas um ato de intimidade divina, mostrando que Deus não está distante da nossa perda. Ele se inclina sobre nossas lágrimas, toca nossas feridas e devolve esperança onde já não havia nada além de morte. Esse milagre aponta para algo ainda maior. O Deus que interrompe a morte no Antigo Testamento é o mesmo que, em Cristo, vence a morte de uma vez por todas. A cena com Eliseu não é apenas uma história isolada, mas uma antecipação do poder da ressurreição que alcançaria todos os que creem. Quando a morte foi interrompida naquela casa, não foi apenas um menino que reviveu, mas toda uma família que teve a fé renovada. Esse episódio nos lembra que Deus ainda é capaz de transformar o luto em testemunho e a sepultura em palco de vitória. A água que deixou de ser amarga. Em 2 Reis, capítulo 2, versos 19 a 22, encontramos um milagre aparentemente simples, mas carregado de significado profundo. Os homens de Jericó disseram a Eliseu: "A cidade é boa, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. Havia beleza por fora, mas esterilidade por dentro. Um lugar agradável à vista, mas marcado pela maldição da improdutividade." Eliseu pediu um prato novo com sal, foi até a nascente e declarou: "Assim diz o Senhor, sanei estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade." E desde aquele dia, as águas se tornaram saudáveis. O gesto do profeta não foi apenas simbólico, mas um testemunho do poder de Deus de transformar o que parecia condenado em fonte de vida. Esse milagre nos ensina que muitas vezes vivemos como Jericó, aparência de beleza, mas fontes contaminadas. Podemos sorrir por fora e, ao mesmo tempo, carregar dentro de nós águas amargas que destroem relacionamentos, fé e esperança. Quando Deus intervém, Ele não trata apenas a superfície, Ele vai à raiz, ao manancial, à nascente do problema. O sal colocado por Eliseu não era magia, mas um sinal da preservação e da pureza que vem de Deus. Assim como o sal impede a corrupção, a presença de Deus purifica o que estava amaldiçoado. Jericó, que antes carregava esterilidade, agora se tornava um lugar fértil e restaurado. Essa cena é um convite para refletirmos: quais águas da nossa vida precisam ser curadas? O mesmo Deus que transformou a nascente de Jericó continua purificando corações, restaurando famílias e curando lugares marcados pela dor. A água que deixou de ser amarga é o testemunho de que, onde Deus toca, a vida floresce novamente. A guerra invisível por trás dos milagres. Cada milagre registrado na vida de Elias e Eliseu não foi apenas uma intervenção isolada, mas parte de uma batalha maior. O confronto entre o reino de Deus e as forças espirituais da idolatria, da mentira e da morte. O fogo que desceu no Carmelo não foi apenas um espetáculo de poder, mas uma declaração de guerra contra Baal. A multiplicação do azeite, a purificação das águas e até as ressurreições eram sinais de que Deus estava rompendo cadeias espirituais invisíveis. Elias experimentou esse conflito de maneira intensa. Após enfrentar os profetas de Baal, ele não apenas lidou com a ameaça de Jezabel, mas também com a opressão espiritual que o levou à exaustão e ao desejo de morrer. O inimigo não suporta quando a verdade de Deus expõe a mentira e, por isso, contra-ataca tentando sufocar a esperança dos servos do Senhor. Eliseu, por sua vez, viveu essa guerra em outras frentes. Quando o rei da Síria tentava cercá-lo, não era apenas uma batalha militar, mas uma tentativa espiritual de silenciar o profeta que representava a voz de Deus. Cada ato de provisão e cura era, na prática, um desarme contra a obra de trevas que queria destruir Israel. Essa realidade nos lembra de que, por trás de cada luta visível, existe uma batalha invisível.
A Bíblia afirma em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais da maldade. Elias e Eliseu nos mostram que milagres são muito mais do que momentos extraordinários. São armas espirituais de Deus para libertar, confrontar e restaurar. Quando entendemos essa guerra invisível, percebemos que os milagres não são apenas histórias antigas, mas sinais de que o reino de Deus continua ativo, enfrentando e vencendo toda obra contrária. O Deus que usa o pouco. Em 2 Reis, capítulo 4, versos 42 a 44, Eliseu recebe 20 pães de cevada e algumas espigas verdes em plena época de fome. Era pouco, insignificante diante da multidão de 100 homens que estava faminta. Mas Eliseu não hesitou. Ele disse: "Dai ao povo para que coma." O servo questionou: "Como hei de pôr isto diante de 100 homens?" Mas o profeta respondeu com firmeza: "Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará." E assim aconteceu. Esse episódio ecoa séculos depois, quando Jesus multiplicou pães e peixes diante de milhares. O princípio é o mesmo. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele não espera a abundância para agir. Ele se manifesta justamente na escassez. O pouco, quando colocado nas mãos do Senhor, se torna mais do que suficiente. O milagre de Eliseu revela que a fé não é baseada na quantidade, mas na confiança. O que parecia insuficiente se transformou em provisão para todos. Deus mostrou que não depende de grandes recursos humanos, mas da obediência de quem crê. Essa lição é poderosa para os dias de hoje. Quantas vezes acreditamos que precisamos ter muito para servir a Deus? Pensamos que só podemos começar quando tivermos mais tempo, mais talento, mais dinheiro, mais força. Mas a verdade é que Deus sempre começa com o pouco. Ele pede o que temos, não o que ainda não possuímos. Quando entregamos o pouco a Ele, experimentamos a abundância do céu. Assim como Eliseu alimentou 100 homens, Deus continua multiplicando hoje. A fé pequena, a oração simples, o recurso limitado. O pouco que temos nas mãos dele nunca será pouco, quando o céu abriu os olhos do servo. Em 2 Reis, capítulo 6, versos 15 a 17, encontramos um dos momentos mais impressionantes da vida de Eliseu. O servo do profeta acordou e viu a cidade cercada pelo exército da Síria. O medo tomou conta dele, e suas palavras foram de desespero. "Ai, meu senhor, que faremos?" Aos olhos humanos não havia saída. Mas Eliseu enxergava algo que o servo ainda não via. Ele respondeu com calma: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Em seguida, orou: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja." E o texto diz que o Senhor abriu os olhos do servo e ele contemplou montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse episódio não é apenas sobre livramento físico, mas sobre visão espiritual. O medo sempre nasce quando olhamos apenas para o visível, mas a fé nasce quando Deus nos permite enxergar o invisível. O servo via inimigos, Eliseu via a proteção divina. O servo via derrota, Eliseu via exércitos celestiais. Essa lição continua atual. Muitas vezes estamos cercados por problemas que parecem maiores do que nós. Olhamos para contas, diagnósticos, ameaças e pensamos que não há saída. Mas a oração de Eliseu continua sendo válida. Que Deus abra os nossos olhos para percebermos que não estamos sozinhos. O céu nunca está vazio. Onde há filhos de Deus, há também exércitos invisíveis preparados para lutar. Quando o servo teve seus olhos abertos, sua visão mudou, sua fé foi fortalecida e seu medo desapareceu. Porque quando enxergamos a realidade do céu, o desespero cede lugar à confiança. O fio profético que conecta
a cruz. Os milagres de Elias e Eliseu não foram apenas atos isolados de poder. Eles eram sinais proféticos que apontavam para algo muito maior, a plenitude da obra de Cristo. Elias, com fogo que descia do céu, revelava o Deus que confronta e julga o pecado. Eliseu, com gestos de cura, multiplicação e restauração, revelava o Deus que toca as feridas e traz vida. Juntos, esses dois profetas representam duas faces do caráter divino que se encontram de forma perfeita na cruz. Quando Elias enfrentou os falsos deuses no Carmelo, estava declarando que só o Senhor é Deus. Quando Eliseu multiplicou o pão, estava antecipando o Cristo que diria: "Eu sou o pão da vida". Quando Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, estava prenunciando a vitória final sobre a morte, que seria conquistada na ressurreição de Jesus. O fio que conecta esses milagres à cruz é a certeza de que cada ato sobrenatural no Antigo Testamento não era apenas sobre aquele momento, mas sobre a revelação progressiva do plano de Deus. Elias e Eliseu foram sinais vivos de que a redenção não seria obra humana, mas divina. Na cruz, fogo e graça se encontram. Justiça e misericórdia se abraçam. A mesma mão que julga o pecado é a que cura os quebrados. Elias nos lembra que Deus é santo e não divide sua glória com ídolos. Eliseu nos mostra que esse mesmo Deus se aproxima com ternura para restaurar. Cristo é a soma perfeita dessas verdades, a culminação do fio profético que começou muito antes, mas que encontrou seu cumprimento no Calvário. O Deus do impossível continua o mesmo. Ao percorrermos a história de Elias e Eliseu, vemos que não eram super-humanos, mas homens de carne e osso que enfrentaram medo, solidão, oposição e limites. O que os diferenciava não era a força pessoal, mas a presença de um Deus que escolheu agir por meio deles. Cada milagre, cada confronto, cada gesto de misericórdia apontava para uma verdade que permanece inabalável. O Senhor continua sendo o Deus do impossível. O fogo que caiu no Carmelo não se apagou na memória de Israel, porque revelou um Deus que responde quando tudo parece perdido. O azeite que multiplicou na casa da viúva continua sendo lembrado como prova de que Deus entra nas dores mais íntimas e transforma a escassez em abundância. O filho que ressuscitou nos braços da sunamita é testemunho de que nenhuma sentença humana pode calar a voz da vida que vem do Senhor. Mas a maior prova de que ele continua o mesmo está na cruz e na ressurreição de Cristo. O Deus que usou Elias e Eliseu é o mesmo que se fez homem, venceu a morte e continua operando hoje. O fio não se rompeu. O impossível não deixou de ser palco para a glória de Deus. A pergunta que fica é: você acredita? Você crê que o mesmo Deus que abriu os olhos do servo e purificou as águas amargas é capaz de agir também em sua vida? Elias e Eliseu já não caminham entre nós, mas o Espírito que os capacitou continua presente. O chamado agora é para que você experimente não apenas a história, mas o Deus da história. O impossível não é o fim do caminho, é o início do cenário onde Deus revela quem Ele é. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Você acabou de ouvir a verdadeira história de Elias e Eliseu, homens que viveram milagres que desafiaram o impossível. E eu declaro profeticamente sobre a sua vida: assim como o fogo caiu no Carmelo, assim como o azeite multiplicou na casa da viúva, e como a vida voltou ao corpo do filho da sunamita, o mesmo Deus vai se manifestar em meio às suas impossibilidades. O impossível não é um obstáculo para ele, é o palco perfeito para a sua glória. Agora é o seu momento de agir. Não deixe essa palavra ficar apenas na memória. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre urgente. Escreva aqui nos comentários: "Eu creio no Deus do impossível", e declare publicamente a sua fé. Isso não é apenas um comentário, é um ato profético que marca a sua confiança no Senhor.
E se você quer continuar recebendo mensagens da Bíblia que transformam, se inscreva agora no canal, ative o sininho e junte-se a essa comunidade que cresce em fé todos os dias.